Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais uma live do Nós na História. Nesse comecinho aqui de live é sempre assim, né? A gente espera um pouquinho o povo chegando. Olha aí, tô vendo que a Vera já tá chegando. A convidada de hoje já tá também a mil aqui conosco, né? Eu quero aproveitar nesse começo da live, lembrando sempre que o Nós na História é toda terça-feira, aqui no Instagram 21h57 e também na quarta-feira cedinho, às 7h30 da manhã, já está disponível no YouTube. Eu tô dando uma olhada aqui, que o pessoal vai chegando, né, vai entrando. Vamos esperar aqui, vamos dar um tempinho. E hoje nós estamos, então, com Nós na História, nessa série especial com convidadas. Tem mais gente chegando. A Elzira também. Eu quero lembrar que o Nós na História, ele tem por objetivo te ajudar a entender a Bíblia e a conhecer o autor da Bíblia, Deus. E uma das maneiras da gente entender a Bíblia é através de conhecer os personagens da Bíblia, né? Cada personagem com a sua história, a gente começa a entender o cenário histórico, muitos personagens, né, que viveram no mesmo cenário, e a gente vai entendendo melhor a Bíblia. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, e então surgiu a vontade, esse desejo de compartilhar com vocês também como entender a Bíblia. Olha aí, a Tere chegou, o Edgar, meu esposo, a querida Sandra da Lostro, que foi a nossa convidada da semana passada, também já está aqui. Eu quero dizer para vocês, então, que nós estamos aí com Nós na História, numa série especial. São 7 semanas, onde cada semana teremos uma convidada, e a convidada é que escolhe o personagem e que nos conta a história do personagem e também o motivo da sua escolha. E eu sempre estou contando aqui algum momento especial que vivi com cada uma dessas convidadas, que são todas amigas do coração, e a gente está aproveitando essa oportunidade, né, para falar algo, para deixar algo registrado, né, já que a gente está vivendo nesses tempos tão diferentes, né, que a gente fala tanto de aproveitar esses momentos, né, que a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade. Então, estamos esperando aqui um pouquinho, né, sempre essa entrada de live é assim. Enquanto isso, eu ainda quero dizer que segue valendo o nosso sorteio do livro. Eu ainda vou continuar fazendo o mistério do livro, mas eu falo sempre, acho que semana que vem eu vou mostrar para vocês o livro e vocês vão dizer sim, tem tudo a ver com Nós na História. Então, quem está participando, no domingo de noite eu sempre coloco, né, aquela postagem com as convidadas, que vocês perceberam que não tem as datas que elas vão participar. Olha aí, tá chegando também a Simone Bandeira, que já foi nossa convidada, né? Então, continua valendo no domingo a postagem com a pergunta, né? Quem será a convidada da semana? E aqueles que ali responderem, né? Aqui no Instagram responderem e acertarem, vão concorrer ao livro. E o sorteio, né? O famoso sorteio do potinho, tá, gente? Ele é um pouco virtual, você responde aí no Instagram. Mas depois a tua resposta, quem acerta o nome vem aqui pro potinho. E no encerramento, na live do encerramento, que vai ser no dia 25 de maio, a gente vai fazer o sorteio então do livro. Se vocês participarem bastante, olha aí, a Simone tá dizendo que Nós na História, duas amadas. Hoje a Simone tem duas, né, amadas aqui. Ó, eu achando que eu sou amada, né, da Simone. Ela tá colocando ali, ó, gente. Então, o sorteio, né, eu quero dizer que se vocês continuarem participando do sorteio, né, o meu coração tá se amolecendo para mim colocar um prêmio a mais até, viu? Acho que eu vou juntar mais algum presente aí junto com esse livro, porque toda semana, né, vocês estão participando aí
E agora vocês perceberam que eu tô ali destacando as convidadas que já participaram, então vai ficando cada vez mais fácil de acertar, né? Então, eu vou dizer para vocês aqui resumidamente, né? Porque a gente não vai, eu quero logo chamar a nossa convidada de hoje, a Ângela, que, né, não é mais segredo. Ontem eu já revelei aqui nas postagens que a convidada dessa semana é a querida Ângela Escobar, da cidade de Bento Gonçalves. E eu quero então dizer que na semana passada estava aqui comigo a Sandra, mas eu quero dar uma relembrada geral, né, de que a nossa primeira convidada aqui foi a Daphne Nunes e ela nos contou a história de Josafá, que foi um rei, né, que viveu alguns momentos de altos e baixos na sua vida, em especial porque ele muitas vezes confiava em Deus e outras vezes ele confiava em si próprio, em suas decisões. E a Daphne nos deixou uma frase, né, tantas coisas maravilhosas que foram faladas, mas algo que nos marcou, que diz que Deus quer que demos a Ele não apenas as decisões importantes, mas também a nossa vida diária. Então essa foi a primeira lição, né, com o personagem Josafá e com a nossa convidada Daphne Nunes. Depois nós tivemos também a Simone Bandeira, que está aqui conosco, tá, gente? Que foi ela que disse que tem duas amadas hoje, né? Eu e a Ângela somos amadas da Simone, estamos aqui hoje e tem mais gente chegando aí, ó. Então, a Simone Bandeira nos trouxe aqui a personagem Esther, uma jovem judia que se tornou rainha. E Esther, ela conseguiu entender, né, o tempo, o lugar, o modo que Deus havia colocado ela, porque Deus tinha um propósito na vida dela. E esse propósito era dela salvar o seu próprio povo da morte. Então foi uma maneira muito linda que Deus usa Esther com muita sabedoria, né? A gente viu aqui muitas coisas, muitas qualidades de Esther através da Simone Bandeira. E a Simone nos deixou então uma frase, entre tantas coisas também que a gente viu, né? Porque os nossos papos aqui têm sido longos. E eu também quero dizer que a gente vai tentar, né, hoje chegar em 1 hora, estamos diminuindo, né? Eu e a Sandra, semana passada, chegamos a 1 hora e 6 minutos. Então, a Simone nos deixou que Deus tem nos chamado e nos despertado para cumprir nosso propósito de vida hoje. Então, assim como Esther, que nós possamos, né, descobrir o propósito de vida e vivermos esse propósito, né, hoje. E na semana passada eu recebi aqui, então, a querida Sandra, e a Sandra nos trouxe a personagem Débora, que é a nossa heroína, né? Nossa guerreira, nossa líder Débora, né? Da Bíblia. E Débora, então, também nos deixa muitas lições de uma mulher, né? Que se posicionou diante do povo como uma profetisa de Deus, mas que ela também, né? Era uma mulher como nós, com todos os seus afazeres, pois ela era casada. E ela então ouviu a voz de Deus e ela foi vitoriosa também, né? Livrando também o seu povo da morte numa grande batalha, uma grande líder de guerra, né? Foi Débora. E a Sandra nos deixou uma frase e várias coisas, né? Como eu disse, né? Os papos aqui com as convidadas têm rendido muito. E a Sandra nos deixou assim: Deus está levantando mulheres com a unção e disposição de Débora para deixar um legado a essa geração. Foi quando, né, encerramos a live com a pergunta: que legado, né, nós estamos deixando para essa geração? E eu agradeço imensamente às convidadas que já estiveram aqui comigo. E hoje, então, nós estamos na 4ª live dessa série de 7 lives. E hoje estará comigo aqui a Ângela Escobar, e eu já vou chamar ela aqui. Toda semana, gente, eu tenho tentado não colocar o dedo ali na tela, na câmera ali, ó. Mas eu não consigo, né? Para chamar a convidada. Então, eu vou tentar hoje colocar o menos possível. Vou convidar para já chegar aqui conosco. E vamos ver se ela... Aí. Oi!
Oi, oi, Tudo bem? tudo. Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Me ouvindo e me vendo. Sim, tô Então, aqui ajeitando aqui a câmera. eu também vou ajeitar aqui agora, porque daí quando a gente entra as duas, né, muda um pouquinho aqui. Então, Sim. Angela, querida, seja bem-vinda ao Nós na História. Obrigado, obrigado. Tô nervosa, hein? Eu também, eu tô sempre nervosa toda semana, cada vez mais, né? Ângela, já que vamos falar uma coisa, já que hoje terça-feira, o que que tem hoje, né? Que a gente vai estar competindo hoje, final do Big Brother. Ah, Então, tá. tá bom, né? Mas a gente vai. É bom que crente não vê essas coisas, né? Então vai É, dar tudo bem. isso, vai estar todo mundo ligado aqui, né? Tá muito bem. Então, eu quero já te desejar boas-vindas no Nós na História, te agradecer pelo teu sim, por tu ter aceitado esse convite, né? Nós estamos exatamente na metade dessa jornada e eu estou muito feliz de receber todas vocês aqui. Eu tenho sempre falado alguma coisa, né? Acho que tu também tem acompanhado, Sim. que eu aproveito esse momento, né, para contar também algo que eu tenho vivido com vocês. Todas aqui são amigas do Ai, coração. E, ai, gente, eu vou dizer, vocês podem enviar live para os amigos, podem mandar coraçãozinho. Só que agora eu vou desativar um pouquinho aqui os comentários para nossa convidada aparecer bem aqui, né, gente? Deixa eu ver aqui como é que faz. Eu falo que eu sempre vou tentar ser delicada ali com o dedo para chamar a convidada e eu acabo colocando o dedo na câmera. Eu sou, né? Nada delicada. eu também não sou mansa muito dessas coisas, mas a gente tá tendo que ser meio que obrigada a isso, né? A Sim, aprender, tá aprendendo, a gente está se desafiando, né? né? Então, Ângela, eu quero dizer que, assim como eu estava falando com a Daphne, estava falando com a Simone, né? Que a gente se conhecia de congressos e depois, mais por 2017, 18, que eu comecei a me aproximar mais delas. Aí, já na semana passada, eu falava aqui com a Sandra e aí a gente chegou, assim, a uma longa data já de 2011, 2010. Então aí a gente já viu que já fazia mais de 10 anos e que era o contrário, né? Que a gente se encontrava, esperava os congressos para se encontrar. E aí tu sabe que eu comecei a pensar, né? Em ti, na tua família. E olha que a nossa data é longa também. E veja como a gente está bem, né, amiga? A gente está bem, mas eu cheguei, Ângela, lá pelo ano de 2006, 2007, que foi mais ou menos, né, as primeiras vezes, a primeira vez que vocês estiveram aqui em Erechim. Sim. E eu acredito que se a Dani, que eu acabei não falando, né, gente, mas a Ângela, a querida Ângela, nós estamos entre amigas, então a gente vai dispensar as formalidades, mas ela é esposa do pastor Daniel Pereira, né, da cidade de Bento Gonçalves, e mãe de um príncipe Guilherme e de uma princesa, a Daniele, né? E se a Dani estava lembrando, acho que ela está com 14 ou 15, 14? 14. É. Então eu lembro da 2002, Dani vindo ela bebê. nasceu, ela nasceu em 2006. Então eu acho que foi em 2007 que vocês estiveram aqui. A Dani era bebê ainda, o Gui era pequenininho, era criança. Aliás, Gui, se você vai ver essa live, eles não gostam que a gente fala isso. É esse mesmo sofá aqui, ó, que ele se escondia aqui atrás. Só que, claro, depois de uns anos a gente só trocou o tecido dele, né? Mas Brincando eu com a Débora. brincando com a Débora, aqui a gente ainda tem a sala vazia, que tem os brinquedos da Débora ali. Então eu lembro da Dani do carrinho bebê. E a gente teve naquele ano um congresso estadual de mulheres aqui em Erechim. E, e vocês vieram todos para cá. E na época era o teu esposo, o pastor Daniel, que liderava a banda, gente. E que tocava nesse congresso e cantava. E olha, a Ângela cantava, viu?
A Ângela era back vocal, como é que se diz? Então, foi inesquecível, assim, a vinda de vocês, a participação de vocês, algo que marcou muito, muito as nossas vidas. E eu creio sim que dali em diante que Deus foi nos aproximando, né? E já que eu mencionei esse congresso como de mulheres, e eu tenho também visto, né, hoje, o teu desafio aí em Bento com as mulheres, assim como eu aqui, a gente vai vencendo a timidez, a gente vai se desafiando, e nesse novo tempo, nessas novas tecnologias, né? E eu quero te revelar uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ti, tu não sabe, que a primeira mulher, a primeira pessoa que eu ouvi falar de caderno de oração foi você. Eu estava tentando me lembrar. Tu tem um caderno de oração, né, Angela? Tenho. É, e assim, ó, há muito tempo eu não me lembro. Aí eu acho que já era em algum congresso em Gramado, que em algum momento você falou algo assim muito rápido de caderno de oração. E aquilo me gravou. E assim, ó, eu pensei, ela tem um caderno de oração, tá aí um bom exemplo a ser seguido, né? E hoje eu quero te mostrar que eu tenho um caderninho, assim, ó, Que pequenininho, tá? legal. Que daí a gente carrega na bolsa e tudo. E no ano passado, com esse desafio de eu também lidar mais com mulheres, porque a gente acabava trabalhando mais com jovens, né? Então, depois Sim. desse novo momento de pandemia, de tudo, a gente conseguiu voltar a se reunir só em maio, já era praticamente a metade do ano passado, né? Com tudo de novo que estava acontecendo. Aí, algo que eu trouxe para as mulheres aqui em Erechim e que eu sugeri, porque a gente depois, né, teve alguns seminários sobre esse assunto oração, a gente já teve outras oportunidades, mas eu contei para elas que eu tinha uma amiga que foi a primeira pessoa com quem eu ouvi, né, falar algo de caderno de oração. E eu sugeri o caderno de oração. Então, eu trouxe esse assunto e sugeri até esse caderninho que a gente acabou, né, dando um presente para cada uma delas para colocarem em Legal. prática o caderno de oração. Mas eu quero registrar aqui, eu tenho certeza que tu não sabia disso, que foi você que me inspirou a ter um caderno de oração. Não sabia, né? Eu disse que eu tenho Bom, guardado umas surpresas para as minhas convidadas aqui, essas amigas. verdade, bem lembrado. E também, além de mulheres, né, desse desafio, algo que sempre marcou muito minha vida e que nos aproximou foi exatamente todo o trabalho com jovens, né? Porque quem está aqui nos acompanhando, nós na história, e não conhece, né, talvez, está chegando agora, não conhece nem eu, nem a Ângela. Então, a Ângela é casada com o pastor Daniel Pereira, que sempre desenvolveu um trabalho de liderança, né, à frente dos jovens no estado todo, né? Na verdade, são dois projetos, né? Tem o Férias Missionárias também. Então, e também como eu era envolvida mais com os jovens, a gente acabava se encontrando em congressos estaduais e às vezes regionais, né? E eu me lembrei que vocês estiveram aqui em Erechim pela última vez, eu acho que foi em 2018, quando a gente fez um mini férias missionárias. Sim, eu A gente lembro. Foi fez um bacana. trabalho parecido com férias missionárias aqui num bairro próximo, né, da igreja aqui, e foi muito bacana, né? E sobre o férias missionárias também, e esse trabalho com jovens, assim, que é algo que sempre nos aproximou, eu sempre tive o desejo, né? Desde o começo, quando eu via o Férias acontecendo, e para quem nos acompanha e não sabe o que é, o Férias Missionárias é um projeto desenvolvido no nosso estado, onde voluntários de várias cidades se reúnem, né? 10 dias do mês de janeiro, doando, na verdade, né? 10 dias de férias nesse projeto, numa cidade que é previamente escolhida e, na verdade, estudada, né, Ângela? Então, essa cidade recebe o projeto com esses voluntários e é feito todo um trabalho, né, de oficinas de teatro, de coreografia, de recreação infantil, de evangelismo. E aí depois, né, esses voluntários todos vão para as praças, para os bairros, né, executar mesmo, né, o projeto. E esse projeto já acontece há 10 anos, né? Na verdade, seria 11 em 2021 que não foi possível por causa da pandemia. E a Sim. Ângela sempre do lado, né, liderando com seu esposo e esse projeto. E eu
sempre acompanhando de longe e tinha um desejo muito grande no meu coração de estar participando. E aí a gente mandava os jovens de Erechim, né, incentivava eles para estarem. E em 2020, vejo o presente que Deus me deu, né, Ângela, antes de começar a pandemia. Eu Verdade. consegui estar no Férias Missionárias. Foi o Férias dos 10 anos, né? Da comemoração do aniversário de 10 anos. E tudo que eu via, o que eu quero te dizer é que eu vejo muito o amor de Deus, o amor de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família e a maneira também como vocês refletem esse amor na vida dos outros e não só, principalmente nos jovens, né? Que é assim um dom, um ministério que Deus deu para vocês. Mas a gente vê agora sempre vocês, né, vivendo isso aí, o novo, né? Esse novo tempo também aí em vento. E mesmo que de longe a gente vai acompanhando. E quando eu estive ali no férias, realmente, como eu falava para a Daphne aqui, tudo o que eu via de longe, eu vivi, né? E sabe quando você fica feliz e realizado de você, assim, é o lugar que eu queria estar, que eu desejei estar, com as pessoas que eu queria estar, porque eu sabia que essas pessoas iam me ajudar a me aproximar mais de Deus e eu ia aprender muito. E eu aprendi muito mesmo, tanto que eu fiquei super surpresa, porque eu achei que eu ia ser voluntária num determinado grupo e fiquei lá na recreação das crianças. E eu aprendi muito. E até hoje, agora eu sou voluntária com as crianças, com as profs das crianças aqui, né? Pelo que eu aprendi lá no Férias Missionárias. Então, eu queria muito, né, deixar todo esse meu carinho, assim, registrado. Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho? Sim, não. Eu tô ouvindo bem. Tá. Eu quero muito registrar isso aqui, da minha alegria, assim, do quanto eu amo você, a tua família, né? E quanto vocês são especiais para mim. E além de eu ver, assim, esse amor, né, de Deus, como eu falei, e que vocês transmitem, eu vejo, assim, Ângela, algo muito que vocês recebem e transferem de uma maneira muito natural, muito espontânea, muito natural. Deus faz a parte dele, vocês fazem a de vocês, mas é algo que flui. E como eu sou uma pessoa que sempre digo, né, o sobrenatural agindo no natural, então eu me identifico muito. E eu acho muito lindo, né, esse trabalhar de Deus na vida de vocês e a maneira como vocês também trabalham com o amor de Deus na vida das outras pessoas. E agora, amiga, eu vou passar para ti então nos contar aí um pouquinho mais de alguma coisa que você queira falar de ti, da tua vida e nos revelar qual o personagem ou a personagem que você escolheu, né? Então, né, Ana, em primeiro lugar, obrigado pela confiança, né, pelo carinho. Tá me ouvindo? Sim, tô. Pelo carinho, pela confiança, né, eu sei que tu convidou amigas, né, então eu fico muito honrada, né, eu sei que tu me tem como amiga, te tenho como amiga. E eu confesso pra ti que eu tô sendo muito abençoada, às vezes, por causa das atividades da igreja, eu não consigo, às vezes, assistir na hora. Hoje eu tô aqui na igreja e tem uma reunião lá embaixo, e eu tô aqui, né, pensando, meu Deus, não podem fazer barulho, eles estão numa reunião lá embaixo e ia terminar por agora, eu disse, não, então já vou ficar lá em cima para esperar a live. E às vezes eu não consigo assistir na hora, mas eu acompanho depois. E eu confesso que eu estou sendo tão abençoada com cada personagem e com as minhas amigas que estão trazendo, né? E assim, é muito bom a gente escutar de amigas, né? Coisas assim que tu pensa, uau, nunca tinha pensado por esse lado, nunca tinha entendido esse personagem assim. Então eu confesso assim, que eu tenho sido muito abençoada, né? Com a Davi, com a Simone, com a Sandra, né? Queridas, e com as outras que vão vir. Né? Se eu não acompanhar ali ao vivo, eu vou ver depois, porque sempre agrega na vida da gente. E dizer assim que eu estou muito feliz, nervosa, mas feliz de estar aqui, assim, porque cada vez é um desafio, né? E como tu falou, Deus tem me desafiado. Sempre eu tenho ficado assim na retaguarda, tu sabe, né? Daniel vai, eu, né, fico ali orando, intercedendo, e realmente esse negócio de caderninho de oração eu amo, porque a gente registra ali coisas e depois tu nem lembra, tu vai lá olhar e tu pensa, meu Deus, Deus respondeu essa oração, isso aqui eu tenho que orar mais. Então, eu gosto de registrar, eu gosto de escrever, assim, então, para mim é algo que eu deixo ali gravado para me lembrar, como memorial, né? Então, eu nem lembrava disso, porque é uma questão natural, né? A gente tem, vai fazendo, eu não lembrava não sabia que tu sabia disso.
Mas eu não sabia, porque agora E, eu tô presa. e o nome da tua família tá ali no caderno, né? Toda a família. Com certeza. Então, Ana, também amo muito a tia, tua família, né? O pastor, a Edgar, a Débora, assim, vocês também são referência, né, para nós e que Deus continue assim, te usando nesse projeto ali de trazer, né, os personagens da Bíblia, porque a gente aprende muito e às vezes pega como modelo, como uma referência, né? Nossa maior referência é Cristo, mas pessoas também nos ajudam a crescer na fé, né? Então, e vou direto para minha personagem, porque eu vou ser bem rápida, assim, né? Eu creio. Eu anotei algumas coisas aqui, fiz uma colinha para me lembrar, mas eu te confesso assim que essa personagem, na verdade, são dois, né? É, Dois em um. Então, sim. essa personagem, assim, eu amei a história, assim, eu fiquei assim, apaixonada pela história deles, desses personagens, porque eu vou falar de Priscila, mas aí eu não tenho como falar de Áquila, né? Porque são um É. casal, né? E eu me identifiquei muito, assim, pela questão de ser casal, assim, né? Porque eu, há muitos anos a gente trabalha junto, seu Daniel, eu não estou na frente, ele está na frente, eu fico ao lado dele, assim, apoiando o que eu puder, né, que eu posso fazer. Mas, assim, quando eu estudei a história da Priscila e do Áquila, eu fiquei, assim, muito apaixonada. Porque a história dele, assim, foi uma história linda, né, e que foi muito importante, né. Então, eu queria falar, como eu falei, da Priscila e do Áquila, né, que ele era um judeu, e eles moravam, né, em Roma, e aí, só que o imperador Cláudio, ele decretou que todo judeu precisava, fez um decreto, né, que todo judeu seria expulso de Roma, da capital romana, e eles tiveram que migrar, eles tiveram que sair, e eles foram para Corinto. E Deus não faz nada por acaso, né? Tinha um porquê deles terem que obedecer aquele decreto do imperador Cláudio. E às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem na vida da gente, mas Deus tem algo, né, melhor para nós. Então lá em Cristo, né, eles conheceram nada mais nada menos do que o apóstolo Paulo. Então eles conheceram Paulo em Corinto e a passagem, né, que eu vou ler assim só para me basear rapidinho aqui é Atos 18, 2 do 2 e 3, que diz assim, ó. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que há pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Então, o que, que aconteceu? Áquila e Priscila vieram, né, migrados de Roma e foram parar em Corinto, né? E lá, Paulo também, por uma ocasião, que eu não vou trazer aqui para não ficar longo, também veio para Corinto e se encontraram. E eles tinham a mesma função. Eles eram fabricantes de tendas. Então, o que aconteceu? Sabe? Aquela interação, eu faço a mesma coisa, aquela coisa e tal. Então, eles acolheram Paulo e fizeram meio que uma sociedade, né? Começaram a trabalhar juntos. E aí, aqui nesses textos de Priscila e Áquila, fala que eles se converteram ao cristianismo. Eles eram judeus, mas, né, como a gente sabe que o judeu não é cristão, né, não seguia Cristo, eles se converteram. Só que não achei nenhuma passagem que falasse que se era antes, lá em Roma, ou se foi quando eles conheceram Paulo. Então, não diz, não está Sim, especificado a gente aqui. não consegue entender, não fica claro se quando eles É, conheceram Paulo, eles já eles conheciam já a Cristo conheciam. ou não. Sim, mas enfim, diz que eles se converteram ao Evangelho. Então, eles começaram a trabalhar junto com Paulo, tornaram-se amigos de Paulo. Então, teve aquela. Sabe quando tu conhece alguém e dá aquela liga? Teve aquela interação. Foi isso que aconteceu com eles e Paulo. Então, eles exercem a mesma profissão, enfim, vamos, né, trabalhar juntos. E isso tá escrito em 4 livros da Bíblia, né? Em Atos, em Romanos, em 1 Coríntios e 2 Timóteo. Aí não vou trazer as referências para não ficar longo, mas né, se a gente for ali em Atos, já vai dando umas referências para a gente achar onde está escrito sobre eles. Então, eu só quero falar algo interessante sobre Priscila, né? Que o nome de Áquila e Priscila aparecem 6 vezes nesses textos, né? Nessas passagens da Bíblia. Só que em 4 dessas 6 vezes, o nome da Priscila, ela aparece antes do nome de Áquila. E a gente sabe que não é normal ser mencionado o nome da mulher antes do homem, né? Então, eu fui dar uma pesquisadinha, assim, o porquê, né? E tem algumas especulações. Eu queria trazer, assim, alguma coisa, tá?
que eu anotei aqui, que há algumas hipóteses, o porquê que algumas das passagens fala Priscila antes de Áquila, não fala Áquila e Priscila, porque era o nome do homem que era mencionado antes. E tem uma das hipóteses, são 3 hipóteses que eu achei, né? Então, uma delas é que se pressupõe que ela possuía uma posição mais elevada do que o marido, né? Porque o nome Priscila, né? O nome formal é Priscila, só que o nome dela era Prisca, né? Então eu fui pesquisar, Prisca era o nome que era dado para as famílias nobres romanas. Então se entende que ela era uma pessoa importante, que ela não era assim, tipo uma Ângela da vida, né? Que não tem Uau! sobrenome, é relevante. Então, era Prisca, né? Então, e ela foi chamada, ela era chamada por Áquila por Priscila, talvez, não sei, uma forma carinhosa, não sei, uma abreviação, não sei por quê. Mas o nome dela mesma era Prisca. E daí era dado o nome de famílias importantes de Roma. Outra hipótese é que ela poderia desenvolver um papel mais relevante na comunidade cristã. Por isso que quando era mencionado, algumas vezes falava dela, né? Não do marido, que talvez ela fosse mais acolhedora, mais assim, interagia mais com as pessoas, é outra hipótese. E a última hipótese, que eu acho que também é muito válida, é que talvez era pela personalidade forte que ela tinha. E vendo a história, né, dali, toda a história que ela passou ali no Ministério de Paulo, junto com o marido dela, eu fico pensando que realmente ela tinha que ter tido uma personalidade muito forte, né, para presenciar tudo que ela presenciou, para, né, continuar firmada na fé, declarando a fé dela. Então, tem essas 3, mas são especulações, né, não é nada que é provado. Então, é coisas que a gente vai, assim, às vezes, né, do personagem catando alguma coisa para enriquecer a informação, né? Mas, independente se ela era mencionada antes de Áquila ou não, o importante, o que mais me apaixonou é que ela era mencionada junto com ele, né? Eles eram, assim, vistos juntos, né? Não era só a Priscila e o marido não aparece, o marido e ela não aparecem, não. Eles faziam aquilo que eles faziam juntos. O ministério ali que eles, né, a missão de vida que eles abraçaram foi junto. Então, eles começaram ali a servir no evangelho, ali na propagação do evangelho juntos. Isso me encantou, assim, porque a gente tem trabalhado muito, assim, com famílias, com casais, e isso, assim, me encanta quando os dois têm a mesma objetivo de vida, mesmo propósito, a mesma visão. Isso, assim, é uma coisa, assim, extremamente importante para que, né, o casal flua, né? Porque, às vezes, assim, a mulher se sente um pouquinho mais para trás, ou a mulher é bem ativa e o homem já é mais acomodado, mas quando os dois interagem ali, cada um no seu papel, a coisa anda, né? Então, é importante, assim, que eles estavam juntos, né? E aqui fala que não só eles se converteram ao cristianismo, como eles passaram a acompanhar Paulo, né? Então, se a gente for ver ali, né, todos os quatro, os 4 livros ali que eles aparecem, todos eles falam do serviço para a propagação do cristianismo, para falar de Jesus. Então, eles começaram a servir, a ajudar no ministério de Paulo. Então, e quando Paulo ele saiu de Corinto, né? Ele foi para a Ásia, ele saiu de Corinto e foi para Efésios, para Éfeso. O casal acompanhou ele. Eles foram juntos. Então, eu fico pensando em amizade, né? Tipo, não, tu vai para lá, eu vou contigo. Então, eles não fala que se eles tinham filhos ou não, fala só do casal. Mas eles pegaram, levantaram acampamento e foram junto com Paulo. Então isso mostra assim que eles tinham um objetivo assim muito firmado. Eles queriam realmente fazer diferença naquilo que eles abraçaram, né? Então, em propagar o evangelho, em falar, né, da visão de reino, enfim. E em Éfeso, né, Priscila e Áquila, eles hospedaram Apolo, né? Eu estava vendo tudo que eles fizeram, assim, né? E Apolo era um judeu, né, que era de Alexandria, só que ele era assim um orador, assim, ele era muito entendido das escrituras, e a Bíblia fala que ele era fervoroso no espírito, só que ele ainda não tinha se convertido a Jesus, ele conhecia o batismo de João, ele não conhecia a história de Jesus, ele não tinha ainda se convertido ao cristianismo.
né? Todo bom judeu, ele conhece as escrituras, ele sabe tudo que ele tem que fazer, né? Ele é fervoroso naquilo que ele crê, só que ele não conhecia ainda Jesus, né? Jesus ainda não tinha se apresentado, né, a ele. Então, o que que a Priscila e a Áquila fizeram? Que eu achei maravilhoso. Eles cataram eles, não levaram ele, né, e se propuseram a ensinar sobre Jesus para eles, como casal, e eu não peguei nenhuma passagem específica que falasse disso, mas eles levaram ele, fala que eles levaram ele, então eu entendo que eles levaram para hospedar na sua casa e para ter, assim, aquele tempo de ensinar, porque eles eram, tudo que fala aqui deles, eles eram muito hospitaleiros. Eles acolheram Paulo. E depois, eu não sei se tu viu aquele filme, a história do apóstolo Paulo, que eu chorei rios vendo. É, Não, é um filme bem, assim, muito, sabe, emocionante. E eles aparecem muito. Eu vi o filme, daí os meu Deus, olha que, como está na Netflix, olha que vai amar, assim. E nesse filme mostra, assim, como eles abraçavam, assim, as pessoas que vinham perseguidas no tempo de Nero, aquela coisa toda, que os cristãos eram queimados, enfim. Eles, eles fizeram uma comunidade, assim, na casa deles, que eles abraçavam as pessoas, eles acolhiam. Então, eles hospedaram Apolo e, né, discipularam ele, ensinaram de Jesus, enfim. E eles se propuseram, né, ensinar, e sem dúvida, né, a Priscila, ela foi uma mulher, assim, que foi muito importante para a propagação do evangelho, né, propagação do cristianismo no primeiro século, porque naquele tempo, assim, né, eu até escrevi aqui uma coisa assim, né, que eles eram hospitaleiros e no tempo que não se pedia pizza, sabe? Porque a gente, assim, sabe, a gente ama receber pessoas, a gente recebe muitas pessoas na nossa casa, tu sabe disso, né? A gente ama isso. Só que para nós hoje é fácil. Tu prepara tudo, né? Tu vai pro culto, aí tu chega, pede uma pizza, chega a mesa, né? Tá tudo muito prático. Priscila não. Quando ela chamava as pessoas para hospedar, eu creio que ela que tinha que amassar o próprio pão, ela que tinha que talvez preparar a refeição, tipo, carnear, matar o animal lá para poder fazer a carne, temperar tudo. Não tinha aquele pacotinho no mercado que tu compra temperado, sabe? No forno. Não tinha. Então, ela teve que ser assim hospitaleira e ela fazia isso. E a Bíblia diz que ela fazia, que eles faziam por amor, que num momento que não era nada fácil como hoje. Hoje, para nós, é muito fácil, né? Tu acolher as pessoas, enfim. Hoje a gente, assim, só não faz se não quer, né? Porque é tão bom tu receber os amigos e tu prepara o melhor, mas aí tu, às vezes, compra tudo pronto, praticamente. Não é tu que prepara, né? Às vezes, até quando a mulher é mais prendada, ela até prepara, mas no meu caso, assim, que sou um pouquinho meio fora do ar, né? Então, a gente compra mais ou menos para não decepcionar os amigos, né? Eu sei que teus bolos são bem gostosos. Então, eles tinham. É verdade, já provei. Então, eles tinham como casal uma missão de vida, sabe? Que era propagar as boas novas, né? E também dar suporte para o ministério do apóstolo Paulo. Né? Então, isso aqui eu achei tremendo, assim, porque às vezes tu não vai pregar, mas tu pode abençoar vidas que fazem isso, né? Então, a gente tem visto, assim, no nosso tempo, assim, de ministério, que muitas pessoas, elas não sobem no culto, mas elas têm nos dado tanto suporte para que a gente faça isso. E são pessoas que às vezes não aparecem né, na legenda ali, né? Mas nas entrelinhas o nome delas está lá. Então, olha como é interessante, porque o evangelho é um completa, né? Um prega, o outro, né, dá o suporte, o outro prepara tudo. Então, a gente vê como as pessoas são importantes na vida umas das outras. E aqui, esse casal, Priscila e Aquila, e Priscila, né, vou enfatizar o nome dela como mulher, porque a mulher sempre trabalha um pouquinho mais, né? Porque tem que preparar, como ela era hospitaleira, ela tinha que preparar tudo, o marido recebia, mas ela preparava tudo e ele só, né, fazia sala, né, vamos ver assim. Mas o serviço braçal ali era com ela, né? Então, é importante a gente ter esse coração, assim, né, de receber as pessoas, de dar suporte para as pessoas. Então, isso é um exemplo para minha vida, assim, algo que eu espero me espelhar nessa mulher, né? Então, com a sua cooperação, Deus fez nascer duas igrejas muito importantes, né? Que era a igreja de Corinto e de Éfeso.
né? Então, duas igrejas assim que foram muito, né, assim, expandiram muito, mas elas começaram, e uma delas, né, eu acho que foi de Éfeso, eu não anotei aqui, Na casa começou dele. começou na casa deles. Então, assim, acho que é 1 Coríntios 16. Começou na casa deles. E lá, acho que em Romanos, Paulo fala, né? Saudai a Priscila e a Prisca, né? Prisca e Áquila, e a igreja que está na sua casa, que é na sua casa. Então, a igreja já começou na casa deles, um grupo familiar que Paulo chamava de igreja. Então, eu creio que se alastrou, né? Começou ali, mas eu creio que se alastrou e virou uma igreja. Então, olha que coisa tremenda. Uma mulher com um coração, né, hospitaleiro, um coração servo, né, alcançou tantas vidas. E o nome dela nem é tão exaltado assim na Bíblia e nos púlpitos, né? Não é um nome que é falado toda hora, mas ela foi tão importante, né, para o ministério de Paulo e para que as igrejas fossem, para que duas igrejas fossem abertas. Então, só que essa mulher e o marido dela, eles viram muitas coisas acontecerem. Isso também me falou muito comigo. Eles viram pessoas serem espancadas por causa do nome de Jesus, pessoas serem queimadas, né, serem queimadas vivas, pessoas morrendo, muitos tendo que fugir para salvar suas vidas e a sua família. Mas o interessante é que eles permaneceram, eles não fugiram. E Paulo fala, né, numa dessas passagens, que eles arriscaram a própria vida É. por amor do Senhor. Então, esse casal, assim, eles converteram e eles pegaram uma missão de vida, servir a Cristo. Com aquilo que eles tinham, com aquilo que eles eram. Isso, para mim, foi algo, assim, tremendo. E Priscila e Áquila, eles permaneciam ali arriscando a vida. E esse casal, e eu quero já ir para o final, eu te falei que eu ia ser rápida, né? Então, eles foram, esse casal, eles me trouxeram uma lição de vida muito importante, principalmente a Priscila. E é uma coisa assim que falou muito comigo, que é que nós precisamos viver intencionalmente para apresentar Cristo para outras pessoas. Então, quando eles convidavam as pessoas para ir para casa deles, eles não convidavam, tipo, vamos tomar um chimarrão, vamos lá ver uma série na Netflix, né? Hoje seria isso, né? Não, eles convidavam intencionalmente para falar de Cristo. Então, quando eles viram Paulo, talvez eles nem sabiam, né? Eles viram intencionalmente que Paulo sabia fazer tenda, então vem cá, vamos trabalhar juntos, mas Deus já tinha preparado algo ali. Quando eles chamaram Apolo, foi porque eles queriam apresentar Cristo para ele. Então, eles eram intencional. E uma coisa que a gente tem falado muito aqui, assim, dentro, e aonde a gente ministra, e os nossos jovens aqui, é que nós precisamos viver uma vida intencional. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui assim, ó, tipo, para ganhar dinheiro, para casar, para ter filho, para fazer uma faculdade, ponto. Não. Se nós fizermos uma faculdade, é para sermos intencional lá e apresentar Cristo. Se nós constituirmos uma família, precisamos ser intencional e apresentar Cristo para a sociedade, para a igreja e tudo que a gente vai fazer. Então, uma das coisas que a Priscila me ensinou é que eu preciso viver uma vida intencional para apresentar Cristo para as outras pessoas. Tudo que eu vou fazer. Se eu convidar alguém para ir na minha casa, tenho que apresentar Cristo. Se eu estiver no mercado, na fila da carne, sei lá, do pão, e alguém vier lá com aquelas lamúrias que a gente sabe que hoje tem muito, né? E aquele medo que hoje as pessoas estão de que vão se contaminar, de que vão morrer, de que tudo vai acabar, apresentar a solução para elas, que é Cristo. Então, eu tenho aprendido com essa mulher aqui, com esse casal, enfim, mas com ela principalmente, que eu preciso ser intencional, sabe? E eu preciso, e aqui eu também anotei que nós mulheres, nós podemos cooperar para isso, para a propagação do evangelho, sim, e até com a nossa vida doméstica. Né? A gente não precisa estar no púlpito. Né? Eu te confesso que agora eu estou no púlpito. Eu fui assim, o pessoal aqui na igreja da mídia, enfim, eles nos meio que me empurraram. Sabe quando as cortinas estão fechadas e eles empurram? E aí, quando começou a pandemia o ano passado, aí a gente estava assim, começando o trabalho com as mulheres, assim, que estava muito lindo. Que a gente fez um mês, começamos em fevereiro, em março, parou, e daí o pessoal me chamou e falou, Ângela, as irmãs não podem ficar sem palavra, então tu vai pregar na live. Eu disse, meu Deus, porque na igreja tu está ali entre amigas, né? Agora na live ou no culto, na internet, tá falando um monte de pessoas. E aí, lá na sala de casa, a gente começou. E Ana, foi assim tão lindo, porque assim as irmãs, nós não estávamos presentes fisicamente,
Mas foi tão, a gente se uniu tanto, que quando voltou, lembra que deu aquela abertura, depois fechou de novo? Quando teve aquela abertura, assim, meu Deus, sabe, foi muito o agir de Deus, foi uma benção, depois fechou de novo. Eu pensei que ia me livrar das lives, continuei, né? Então, às vezes a gente não precisa estar no púlpito, né? Às vezes a gente está lá, né, preparando a comida para uma turma que saiu para fazer evangelismo e vai voltar morrendo de fome e tu vai servir aquele alimento para redobrar a força deles, né, que vieram cansados. Às vezes tu tá em casa ali, né, passando a roupa do teu marido que vai pregar. Enfim, a gente não precisa estar no púlpito. A gente precisa viver intencionalmente. Outra coisa que essa mulher falou muito comigo foi que nós precisamos ter a disposição de servir, né? Ela tinha essa disposição. Ela não era obrigada a acolher Paulo. Talvez Paulo que ia ajudar na preparação das tendas, mas Apolo, né? Ela não era obrigada a chamar ele para ficar na casa dela, mas eles chamaram e anunciaram Jesus para eles. Também com a nossa hospitalidade intencional, já falei, né? E também com a nossa fé declarada. Nós podemos ser, sabe, uns propagadores do evangelho com a nossa fé declarada. E não precisa ser em púlpito. Às vezes uma amiga, né, mandar, agora, né, com essa coisa de internet, mandar um WhatsApp, mandar um direct, né, falando daquilo que, às vezes a gente teve uma irmã aqui na igreja, onde eu ia pregar, e eu estava assim muito, sabe quando tu está em conflito com aquilo que tu vai falar? E a irmã, sabe, do nada, ela me mandou um postzinho, assim, um desenhozinho, que era exatamente o que eu ia pregar, e falando assim, querida, o Senhor é contigo, sabe? Deus mandou te dizer que o Senhor é contigo. Ela não sabia que eu ia pregar aqui, mas ela foi tão abençoadora na minha vida, que eu fiquei assim, o Espírito Santo disse assim, ô, acorda, eu quero falar contigo, mas tu não deixa, eu vou usar a minha serva para falar contigo. Então ela me acalmou tanto. Então a gente pode ser, né, abençoadora com a nossa fé declarada também. Então, só para encerrar, esse casal me representou muito bem. Essa mulher me representou muito bem, assim, ó, porque eu me apaixonei, né, com toda essa situação, porque imagina, não, né, hoje nós temos liberdade para abrir a nossa janela e dizer, eu amo Jesus, né, Jesus é vida. Na época dela, não. Eles tinham que se esconder, eles estavam tudo meio que, sabe, escondidos, meio que, sabe, se cuidando de tudo, não podiam falar em voz alta sobre Jesus, mas Eles ela estavam permaneceu. vivendo, eles estavam vivendo o tempo do início da igreja primitiva, né? Ali fala, a primeira vez que é mencionado esse casal é em Atos, ali 18. Então, Atos é Sim, aquele início, 18. depois da ascensão de Jesus, foi o ID, né? O ID dos apóstolos, dos discípulos, e aí aparece Priscila e Áquila, e tiveram, né, a honra, eu digo, de conhecer Paulo, né? Imagina. Então, assim, a gente vê que realmente era um tempo muito difícil, né? Os cristãos eram É, perseguidos, eles conheceram já Paulo nessa existia época da perseguição, né? Na a época que Paulo perseguição. já estava ali meio que sendo perseguido. Ele ia falar, e teve até uma dessas passagens que fala que Áquila convenceu Paulo de não ir lá pregar na praça, lá no lugar, porque estava um motim lá querendo pegar Paulo e eles souberam, e diz que Áquila convenceu a Paulo de não ir. Então, olha que amigo, que só os amigos nos convencem de fazer ou não fazer algumas coisas, né? Angela, Então, eu acho que é interessante a gente colocar aqui, né? Porque às vezes eu falo no Nós na História que não tem como a gente. Você destacou Priscila, mas eu até vou mudar aqui no título da live, eu vou botar Priscila e Áquila, tá? E, e não tem como a gente. Eu só quero falar um pouquinho sobre justamente Paulo, que foi mencionado aqui, né? Eu até já tenho estudado um pouco Paulo para fazer o Nós na História sobre ele, mas imagina a história, né? É rica em detalhes, é bastante coisa. Mas é interessante quem está chegando agora e não conhece Paulo, né? Que Paulo justamente era uma pessoa que perseguia os cristãos e ele teve, né, uma mudança na sua vida. Então, ele mudou totalmente de um perseguidor dos cristãos, ele passou, né, a anunciar o amor de Jesus. Então, muitas vezes ele chegava em determinados lugares e ele não era visto, né, como uma pessoa que agora era uma nova vida e tinha sua vida transformada. Então, realmente, eu diria assim, ele não era uma boa companhia para aqueles, né, que viam ele perseguindo os cristãos, né? E Priscila e Áquila ali, junto com ele,
justamente correndo muitas vezes, como o texto diz, né, num dos textos, colocando a vida deles em risco, mas estavam ali ao lado de Paulo, né? Mesmo que muitas pessoas não acreditavam na conversão, na mudança de vida de Paulo. Então, acho que É, também é importante a gente falar aqui, e eu amei a tua escolha, porque também são Priscila e Áquila são um casal, né? Assim que nos traz aqui toda a riqueza de tudo que tu já colocou e é tudo que eu anotei também aqui no meu caderninho, mas que também são pouco falados e pouco conhecidos. E o próprio nome Priscila parece assim que Priscila é um nome tão moderno, tão atual. E Priscila é um nome mesmo que parece um apelido, Priscila de Prisca, né? Mas é um nome bíblico, gente, né? Então aí as Priscilas que estão nos ouvindo, ou quem conhece alguma Priscila, né? Priscila é o nome que tem na Bíblia, ó, há muito tempo, né? eu tô falando com Paulo, né? Acontecia duas coisas com Paulo, né? Quando ele chegava, a desconfiança de que ele ia, né, fazer algum mal para aquela comunidade, por ser cristã, por ser judeus, né? Tipo, eles, não, aí vai nos perseguir, né? E também, quando ele declarava Cristo, ele era chamado de herege, porque ele estava pregando uma doutrina que não era. Então, olha que loucura, né? Ele não era bem visto realmente, né? Então, para tu ficar com uma pessoa, amigo e companheiro de uma pessoa que não é bem vista, porque tu tem uma missão com aquela pessoa, né? Que tu tem, assim, algo importante para fazer, né? Na vida dela e Deus quer te usar de alguma forma. E esse casal, né? Eles assim, têm meu respeito. Né? Eu amei, assim, quando eu comecei a estudar, eu estava em dúvida em outros personagens, mas aí quando eu lembrei desse casal, eu falei, não, vou estudar eles, porque amo falar de casal, assim, e essa coisa assim, deles trabalharem juntos, em unidade, e estar no Ministério de Paulo ali juntos, para mim, assim, foi muito gratificante, assim, realmente, esses pontos que eu falei ali de hospitalidade, de fé declarada, de viver intencionalmente, isso para minha vida, eu, né, já tinha um pouco, assim, já tinha um pouco de noção, mas vou pegar essa experiência, né, esse exemplo para minha vida, para que Deus me ajude, assim, a ser tão relevante quanto eles foram, né, como indivíduo e como casal, eu e o Daniel, porque a gente tem assim, e a gente tem combinado muitas coisas, assim, em fazer a obra, e a gente vive muito junto isso, né? E aí eu me identifiquei um pouco com ela, porque às vezes, assim, tu não vai, assim, ser uma grande pregadora, ou tu não vai ser, assim, uma pessoa conhecida, né, no mundo cristão, sei lá, no mundo gospel, não sei como é que fala, mas assim, tu vai ser uma pessoa que vai dar suporte para outras pessoas. Então, né, para tua família, teu marido, teus filhos, né, e a tua igreja. Porque quantas pessoas na igreja têm dons assim maravilhosos e tem coisas para fazer e tu pode ajudar, tu pode impulsionar, tu pode, né, dar um suporte no ministério delas. Então, eu assim, esse casal para mim, né, já encerrando assim, eles me representaram muito bem. Então, assim, esse casal tá no meu coração e foi assim uma história que eu me apaixonei. E é Então, verdade. Fica tu é, é, contigo com teu marido. essa história de Priscila e Áquila, assim, para mim foi apaixonante, né? Então, não poderia trazer outra história, assim. Então, E era isso. tudo que tu estava falando, realmente também não é uma história tão extensa, né? Porque a gente não tem, assim, na própria Bíblia, muita riqueza de detalhes a respeito deles. E você mesmo comentou, né, algumas hipóteses que você foi buscar. E também, como a gente sempre traz, assim, o nós na história, né, para as nossas vidas, muito hoje, mais uma vez, é uma história que vem para nós até hoje, sim, né? Então a gente vive, de certa forma, um tempo assim difícil, um tempo de tudo muito novo, muito incerto. Você mesmo falava antes, né? Um pouco abre, um pouco fecha, um pouco retorna, um pouco pode, daqui a pouco não pode de novo. E olha Sim, aí quantas possibilidades, né? A gente pode sim ter uma maneira, um jeito, né? De servir as pessoas. Tem pessoas que estão realmente, né? Emocionalmente muito abaladas e que a gente pode contribuir de alguma forma, né, na vida dessas pessoas. Eu aqui em casa eu fiz uma vez eu fiz uns bolinhos, já que eu sou a do bolo, né, sou conhecida tia do bolo, e levei em cada vizinha, fiz um cartãozinho, sabe? Uma maneira que você tem de poder demonstrar, né? Olha, eu tô aqui, se precisa de mim, né? E acho que tem tantos gestos, tantas coisas que a gente pode fazer, né? Para realmente servir, como você estava falando, assim como Priscila e Áquila, não mediram esforços, né?
assim, para realmente falar do amor de Jesus. E o interessante é que eu falo sempre também aqui no Nós na História, que eu não estou aqui falando de igreja e nem de religião. Estou aqui falando exatamente, né, de ajudar as pessoas a conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, né? Esse amor justamente que transforma, que cura, né? Um amor que nos traz esperança e nesses tempos difíceis, né? E assim como a gente tá, eu sei da tua timidez e eu entendo perfeitamente a história parecida com o que aconteceu desde o ano passado para cá. E a gente tem colocado aqui, né, a cara nas redes sociais, se desafiado. E eu também comecei ano passado, foi fazendo devocionais para atender as mulheres da igreja preocupadas em aquele grupo de mulheres que a gente não ia conseguir se ver, né? E acabou indo, né, parar no YouTube e ali tem os devocionais também e hoje é o Nós na História. E toda quarta-feira cedinho, meu primeiro alvo é passar o link para elas, né? Aquelas que não podem acompanhar aqui ao vivo, elas estão até sexta-feira, a gente estava no nosso encontro. Eu disse sim, toda quarta-feira é o dia que eu vou incomodar vocês, porque é o nosso encontro da semana, né? Como se a gente estivesse juntas, sentadas, estudando um personagem, né? E eu fiquei muito feliz com a tua escolha, amiga, muito feliz mesmo. É incrível a história de Áquila e Priscila. Priscila e Áquila Prisca. na Prisca. A Eu Prisca. Olha só, tu disse que tu ia ser rápida, tu sabe que horas são? Já é 5 para as 11, nós estamos no tempo certo. Viu, ó? A gente acha que vai falar pouco, tu viu como é que é? Então, Mas não falando como a minha amiga Simone, né? Ai, sim, Simone, te amo. ela disse que estava aqui. Sim, nós chegamos a 1 minuto, 1 hora e 19, eu pensando que a gente não ia passar de 1 hora e 10, que eu e a Daphne chegamos, mas agora a gente está reduzindo um Mas pouquinho, mas tá. hoje eu tô falando, mas quando eu vejo a live, né? É tão bom que tu não vê a hora passar. Ai, Vai que te, bom. vai assim, ouvindo o personagem ali, quando elas começam a falar, que tu nem nota, assim, sabe? Que elas, quanto que elas falaram, tu não consegue. Porque tu vai realmente tendo uma noção daquilo que às vezes nem pensou, né? Tu não viu para aquele lado. Então, tá sendo bem para mim. Então, Angela, eu quero que você agradeça, enfim, que você se despeça, né? Depois, em seguida, também quero te agradecer. Então tá, gente, eu quero agradecer por estarem aí me ouvindo, né, nos ouvindo. E Ana, querida, assim, ó, muito obrigado pela confiança, já falei, né, pelo carinho. E espero que assim que a gente tenha conseguido assim passar um pouquinho, né, daquilo que estava no meu coração, que eu fiquei assim muito apaixonada por esse casal, né, e espero que tenha conseguido passar um pouquinho a emoção do que eu senti quando eu li a história deles, que foi bem pingadinha assim, né, nos livros da Bíblia, mas assim, sabe que a minha mente é bem fértil, né? Assim, eu vou lendo assim, eu vou Imaginando imaginando como o que aconteceu, assim, para mim foi um livro, assim, como se eu tivesse lido um livro. Então, eu estou muito feliz, né, de estar aqui e que Deus abençoe vocês, obrigado, né? E ó, amo vocês. Angela, também quero te agradecer mais uma vez o teu sim. E com certeza foi uma história muito enriquecedora. E eu também, eu vou viajando. Eu já imagino eles ao lado de Paulo, em quantas situações ali, que nem aparece o nome deles, mas eu imagino que eles estavam por ali junto, né? E a gente vai realmente viajando nas histórias. E que bom ouvir, né, que você falou sobre isso, sobre que não vê a hora passar. E eu sempre falo aqui para as pessoas, né, claro, às vezes não dá a correria do dia a dia, não dá para ficar ali ouvindo, assistindo ao mesmo tempo, mesmo quem vê depois. Amanhã Sim, cedinho vai estar no YouTube para quem não tem Instagram, né? Então, assim, eu coloco os fones, vai fazendo as atividades da casa, às vezes está fazendo uma caminhada, se do próprio trabalho é permitido você conseguir, né, ouvir, mas que as pessoas realmente possam aproveitar o conteúdo, né? Conhecer esses sim. personagens, se identificarem, né? E realmente que a gente possa aprender, né? Porque eles nos deixam um legado, com certeza, maravilhoso até hoje, né? Para as nossas vidas. Ângela, querida, um beijo, muito obrigada. Beijo, Um abraço aí tchau. para o Daniel, para o Guilherme, para a Dani. Um Adorei. abraço aí para todo mundo. Obrigada ao povo que ficou conosco, quem vai assistir depois. E até semana que vem. Tchau, tchau. Vou tentar desligar certo aqui, amiga. Tchau.